Prezados, bom fim de tarde para vocês, boa noite. Meu nome é Mário Aquino Alves e eu sou o coordenador do programa de mestrado e doutorado em Administração Pública e Governo aqui da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo. A ideia é que a gente faça agora uma apresentação para vocês, quer dizer, fazer uma apresentação institucional também do programa, e em seguida a gente começa uma sessão aqui de bate-papo com vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou passar um vídeo institucional que a gente tem aqui, contando um pouco da Fundação. Boa noite de novo. Então, essa é a Fundação Getúlio Vargas, quer dizer, que foi criada em 1944, ainda no governo do então presidente Getúlio Vargas, exatamente com o intuito de formar quadros para a administração pública no país. E aí, desde então, ela se expandiu. Em 1954, ela vem aqui para São Paulo, e se instala primeiro aqui no centro da cidade, depois aqui para esse prédio, e desde então, quer dizer, a gente já formou aqui, pelo menos a fundação como um todo, já assim formou milhares e milhares de pessoas, e tem essa missão mesmo, voltada para
para o crescimento do país, né, quer dizer, para o desenvolvimento do país. E nesse contexto que nós estamos inseridos. Então, o que dentro, né, da Fundação Getúlio Vargas, né, então a gente é uma unidade, então a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, né, e ela tem, né, como visão a ideia de ser uma escola internacionalmente reconhecida por sua excelência. Hoje mesmo eu estava conversando com algumas pessoas e tudo mais, né, que foram fazer cursos fora. Imediatamente a pessoa já me disse assim, né, é impressionante, a gente passa por várias universidades e tudo mais, quando a gente fala de Brasil e fala em administração, imediatamente é a Fundação Getúlio Vargas que é associada, né? Então a gente tem, né, quer dizer, isso como um mote importante. E esse é um mote importante que também, né, hoje dá a tônica de como nós estamos direcionando os nossos cursos como um todo e, em especial, né, os cursos estritamente acadêmicos, né, que é o nosso caso, mestrado e doutorado em administração pública e governo. Nós somos, né, uma das primeiras escolas no mundo a ter aquilo que é chamado de a tríplice coroa, né, que são as 3 grandes acreditações internacionais do mundo dos negócios, né, que são as acreditações da AACSB, da EFMD e da AMBA, né, que é a Association of MBAs. Então, assim, são poucas escolas ainda no mundo que têm essas 3 acreditações, então os nossos cursos têm isso. Recentemente, né, quer dizer, há 2 anos, o nosso mestrado profissional em gestão de políticas públicas recebeu uma acreditação internacional plena, conferida pela International Association of Schools and Institutes of Administration, que é uma acreditação específica para a administração pública, né? Então a gente né, assim, a gente pode dizer que a gente é extremamente reconhecido, né, e essa é uma competência. Então, para vocês terem uma ideia, só pelo fato de nós sermos reconhecidos pela AACSB, isso implica que, por exemplo, os diplomas que nós emitimos aqui na nossa escola valem para escolas que também são credenciadas pela AACSB. Desculpe, eu atrapalho aqui um pouco com esses acrônimos. Atualmente, a escola é dirigida pelo professor Dr. Luiz Arthur Ledur Brito, né, que é que é a figura acima, né, e pelo vice-diretor acadêmico, o professor Dr. Thales Andreassi. Mas vamos falar sobre o curso de mestrado e doutorado em administração pública e governo, também entre vários acrônimos, né? E se vocês um dia vierem a ingressar aqui ao nosso curso, vocês vão perceber que nós somos movidos a diferentes acrônimos, né? Então, o CMCD-APG, né? Então, qual é a nossa missão? Então, nós temos uma missão de preparar pesquisadores, docentes e profissionais voltados para a reflexão crítica e o aperfeiçoamento da administração pública e governo no Brasil. Estimular a produção de conhecimento relevante sobre o Estado, a gestão e as políticas públicas brasileiras, dialogando com a literatura e a experiência internacionais. Então, nossa visão é contribuir para a consolidação e o fortalecimento da formação em administração pública, governo e políticas públicas no país, exercendo a liderança nesse processo, no nível da pós-graduação acadêmica e, ao mesmo tempo, participar do esforço da comunidade acadêmica desse campo de estudos e formação, o qual inclui outras instituições de ensino e outros programas. É aquilo que hoje nós chamamos de o campo de públicas. Nosso programa ele é estruturado a partir de 3 linhas de pesquisa. Uma, que é a linha de pesquisa de política e economia do setor público. Outra, que é a linha de governo e sociedade civil em contexto subnacional. E a terceira, que é transformação do Estado e políticas públicas. Nós vamos falar um pouco melhor sobre cada uma dessas linhas. Então,
A linha de pesquisa em política e economia do setor público, né, ela é formada pelos professores Ciro Biderman, Cláudio Couto, Jorge Avelino e Nelson Marconi. Obviamente, eu não vou ler aqui cada uma das pesquisas que são conduzidas por eles, mas vocês entrando no site, vocês têm mais ou menos uma ideia. Basicamente, né, quer dizer, hoje, essa é uma linha de pesquisa que procura tentar trabalhar desde as questões de desenvolvimento e de políticas de desenvolvimento a questões ligadas à economia de mobilidade urbana, a microeconomia aplicada à análise de políticas públicas e também, né, processos políticos maiores e sua influência sobre a gestão pública, em especial, né, as dinâmicas político-partidárias, né, a questão política local e vis-à-vis a questão nacional. Então, é basicamente o que os pesquisadores dessa linha trabalham. A linha de pesquisa de governo e sociedade civil em contexto subnacional. Ela é hoje a maior das linhas, maior por ter o maior número de pessoas, de professores. Então, nós temos a professora Ana Maria Malik, o professor Francisco Fonseca, a professora Marta Fará, o professor Eduardo Henrique Diniz, o professor Marco Antônio Teixeira, a professora Marley Posebon e eu, professor Mário Aquino Alves. Essa é uma linha que trabalha, né, exatamente por ter todos esses professores, ela nasceu a partir da noção de que, primeiro, ela nasceu com a ideia de que nós precisávamos olhar para a governança local, ou seja, para o poder local, para o exercício do poder, em especial nas unidades subnacionais, ou seja, estados e municípios. E ela contemplou, né, quer dizer, essa aproximação entre Estado e sociedade civil, né, quer dizer, muito na linha do pós-88, então como é que há essa conjugação? Com o passar do tempo, né, quer dizer, essa linha começou a envolver também outros tipos de interesse, né, que circulam por este território, né? Em especial, né, como os interesses privados também trafegam, né, dentro dessa esfera, e aí a gente fala tanto dos interesses privados de natureza sem fins lucrativa ou mesmo dos interesses empresariais. Então a gente tem uma parte, alguns dos nossos pesquisadores trabalham com organizações da sociedade civil, que é o meu caso, né, terceiro setor, com investimento social privado, né, e um pouco de ação política de empresas. E outros, né, que começam também a trabalhar um pouco mais com a questão da inovação social, né, e como a inovação social impacta nas questões de desenvolvimento. Então, nós temos algumas dessas pessoas. Recentemente, né, nós tivemos a adição da professora Ana Maria Malik, que nos dá um grande suporte na questão das políticas de saúde, né, quer dizer, ela é envolvida com as políticas de saúde, com a gestão pública na área de saúde. Vocês verem aí um sem número de projetos. Aí nós temos a terceira linha, né, que é a linha de transformações do Estado e políticas públicas, que é formada pelos professores Fernando Luiz Abrúcio, Maria Rita Loureiro, Kurt von Mettelheim, a professora Regina Pacheco, o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, o professor Lauro Gonzalez e, né, recém-chegado, o professor José Antônio Pupim. Esta, né, foi uma linha de pesquisa que foi se consolidando a partir do quê? A partir do próprio envolvimento de alguns dos nossos pesquisadores e professores, e aí marcadamente o professor Bresser, a professora Regina Pacheco, no processo da reforma do Estado, ainda durante o governo Fernando Henrique. Então, há uma presença muito forte ainda, né, das discussões decorrentes
do processo de reforma do Estado. E isso, né, localiza nessa linha algumas discussões mais específicas sobre a questão da gestão, né, da gestão do Estado propriamente dito, né. Além disso, né, quer dizer, nessa linha, por conta, né, deste giro gravitacional, você vai ter uma série de discussões que dizem respeito, por exemplo, às questões do Pacto Federativo, a relação entre os entes federativos e políticas públicas. Então, você tem aqui uma série de pesquisadores que vão trabalhando nessa linha, né? Então, vocês vão encontrar aqui também uma série de coisas. Bom, como é que... o que a gente espera, né, daquelas pessoas que vão ingressar no nosso programa? Bom, hoje, o nosso currículo ele é estruturado da seguinte maneira, né? Então, vamos, num primeiro momento, vocês têm que fazer disciplinas obrigatórias e metodológicas, disciplinas eletivas da linha de pesquisa a qual o aluno está associado. Ele tem que participar dos seminários da linha de pesquisa e também de um seminário geral, né, onde a gente encontra todos os alunos. E a partir daí a gente passa a ter, assim, a partir daí a gente começa também a esperar que os alunos tenham uma participação em eventos e aí comecem também a entrar no processo de publicação e de participação, né? Além disso, em especial, né, para os alunos de doutorado, né, existem as atividades de assistência de ensino na escola. Então a gente tem um estágio, né, docência, né, para aqueles alunos, aqueles que são bolsistas CAPES, obrigatoriamente, aqueles outros, né, que não são bolsistas CAPES, né, há a possibilidade de fazer um estágio de assistência de ensino. E a gente recomenda fortemente, né, um estágio doutoral no exterior, ou seja, é parte da formação do nosso aluno de doutorado, né, que ele passe um período no exterior a partir das diversas redes de internacionalização na qual nós estamos imersos e nas quais vocês, futuros alunos, também vão estar imersos. A duração desse estágio, ela depende, né? O mínimo que nós imaginamos é de um estágio de 4 meses e o máximo, quer dizer, 1 ano, a gente está imaginando. Antigamente, algumas pessoas conseguiam ficar 2 anos, hoje é muito difícil, inclusive porque a gente vive hoje um contexto que não permite um tipo de afastamento como esse, certo? Além disso, né, quer dizer, todos vocês, nós aqui na escola, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, né, exigimos um exame de qualificação. A qualificação é a apresentação do seu projeto, quer seja o seu projeto de mestrado ou o seu projeto de doutorado. O projeto de mestrado, a gente entende que ele deve ser apresentado após 1 ano e meio de curso de mestrado. Então, a gente tem um período, que é exatamente este período, né, de apresentação das propostas de dissertações, né, e para os alunos de doutorado, 2 anos e meio depois do início do curso. Tá? Então, hoje mesmo, por exemplo, eu acabei de sair de 2 bancas seguidas. Né? Então, este é exatamente isso. Bom, no ano passado, a gente teve, todo ano nós fazemos uma premiação por meio do nosso órgão de fomento à pesquisa, que é o GV Pesquisa, dos melhores trabalhos. Né? Então a gente, quais são, né, esses melhores trabalhos? São aqueles que, quando são aprovados, eles são aprovados e ainda recebem um selo de distinção. Então nós tivemos aqui
alguns trabalhos, né? E aí vocês percebam quais são os temas, né? Então, a Gabriela Toledo foi trabalhar com a trajetória da política cultural e a influência da Unesco, né? O Daniel De Bonis, ele foi trabalhar dentro da ideia de transformações de Estado e políticas públicas, ele foi trabalhar com o processo de reforma, né? O André Avricher, né, ele foi trabalhar com a ideia dos incentivos contratuais nos arranjos de parceria, no atendimento ao cidadão. Então, como é que essa construção se faz? O Pedro Marim foi trabalhar com os sistemas de gestão de resultados no setor público. O Wanderson Felício foi trabalhar com análise com a política de juventude no Brasil e entender um pouco as ideias, os discursos. E o Eduardo José Green, ele foi trabalhar com as políticas, com 2 programas federais que eram voltados para a promoção de capacidades estatais nos municípios. E fez aí um trabalho bastante interessante, né? Então, para vocês terem uma ideia, então a gente, de todos os nossos trabalhos aprovados em doutorado, a gente em doutorado nós tivemos 3, nós tivemos 3 menções, quer dizer, 3 distinções e 2 em mestrado, né? Então, dos 30 que concluíram o curso. Então, essa é a ideia. Então, só lembrando para vocês, né, quer dizer, e essas informações vocês conseguem olhar com mais detalhe, né, quer dizer, então hoje o curso de mestrado em Administração Pública e Governo, ele é estruturado para ser concluído em um período máximo de 30 meses, numa carga de 30 créditos, sendo que desses créditos vocês recebem 3 créditos pelos seminários de linha de pesquisa, e o seminário geral, ele atribui nenhum crédito. É assim. Disciplinas obrigatórias, 15 créditos, né? Então a gente tem algumas, sendo que 3 delas em formação metodológica, e 8 créditos em disciplinas eletivas. Quer dizer, sendo que deles 6 a partir das formações específicas de cada linha de pesquisa e 2 de formação e 2 créditos em formação metodológica. Então vocês percebam que a gente tem aqui uma carga, né, de método muito grande, né? Então essa é a ideia. E aí o prazo para defesa, para aqueles que ingressarem quer dizer, aqueles que forem aprovados em dezembro, janeiro desse ano e ingressarem em fevereiro do ano que vem, é 28 de fevereiro de 2019. Eu sei que é 28 porque não vai ser um ano bissexto, então não teremos o dia... Esse ano nós tivemos o dia 29 de fevereiro. Então quem consegue concluir em um ano bissexto sempre se dá bem porque tem um dia a mais, né? Essa... maldita rotação da Terra, maldito calendário gregoriano, não vou discutir essas coisas com vocês. Quais são as obrigações que a gente pede para os nossos alunos de mestrado? Então, publicar artigo em revista qualificada pelo sistema Qualis Capes, ótimo, lindo, maravilhoso, né? Apresentar um trabalho em evento. Então, além, né, a gente gostaria que vocês fossem. Basicamente, né, a grande esperança é que vocês apresentem um trabalho em evento, né? Se conseguirem, né, uma publicação em uma revista bem ranqueada dentro do sistema Qualis Capes, né, quer dizer, para aqueles que estão prestando doutorado, isso já é linguagem comum, então eu não vou me deitar, não vou chover no molhado. Para aqueles que prestarem mestrado e estão encontrando pela primeira vez essa discussão, o sistema Qualis Capes é o sistema que classifica as publicações de todas as áreas no país, e aí nós, no curso de Administração Pública e Governo, este programa ele está vinculado à grande área de administração pública, turismo e contabilidade, né? Então nós fazemos parte dessa grande área, e essa grande área ela tem um sistema de classificação de periódicos, né? E ela mede a produção acadêmica dos programas,
né, a partir dessa classificação. Então, isso é o que significa o sistema Qualis-CAPES. Okay? Para aqueles que vão prestar o doutorado sem título de mestre. Então, período máximo é o de 54 meses, 48 créditos, e aí o sistema é o mesmo, é o mesmo do mestrado, então vocês têm que passar pelos seminários de pesquisa e pelo seminário geral, né, durante os 4 primeiros semestres do curso, ou seja, durante 2 anos. Vocês têm que fazer disciplinas obrigatórias e elas correspondem a 20 créditos, né? Disciplinas eletivas. O prazo para a qualificação é julho de 2019, né? E o prazo para defender a tese é 2021. Nossa, 2021, já chegamos nesse tempo. Eu nunca pensei que chegaria a passar de 2010. Eu já estou em 2021. E o estágio doutoral, que a gente atribui 2 créditos. Só que a imensa maioria dos nossos alunos entra no programa já com o título de mestre. Quer dizer, não é que é impossível entrar sem o título de mestre, diretamente no doutorado, mas como a imensa maioria entra já com o título de mestre, então, na verdade, a gente já tem um reconhecimento de 30 créditos no mestrado. Então, você tem um título de mestre, entrou, já tem 30 créditos, então você tem que fazer 18 créditos. Então, e aí, quais são esses créditos? Então, são os créditos do seminário de linha de pesquisa, que vocês têm que, então, fazer durante os 2 primeiros semestres do ano, né? Disciplinas obrigatórias, 2 em formação metodológica e 3 em formação de administração pública e governo, e 8 créditos em formação específica da linha de pesquisa. De novo, os prazos são os mesmos, né, para quem entrar também sem mestrado, né? Ou seja, julho de 2019 para a qualificação, a defesa fevereiro de 2021, meu Deus, né? E também 2 créditos para o estágio doutoral. Bem, o que o doutorando tem que fazer? O doutorando, a gente exige mais algumas coisas. Então, aí sim, esse doutorando tem que realmente publicar um artigo em revista classificada no sistema Qualis-CAPES entre os conceitos B3 e A1. Então, A1 é o topo. Então, isso. A ideia é que, além disso, quer dizer, então, você pode publicar em qualquer extrato entre B3 e A1, mas uma das suas publicações, pelo menos, em um artigo em revista internacional classificada pelo sistema Qualis-CAPES, entre B1 e A1. A discussão sobre a internacionalização e tudo mais, isso nós vamos conversar um pouco mais adiante, principalmente quando vocês estiverem mais lá para frente. Mas a ideia da internacionalização é exatamente a ideia, ela tem dois objetivos. A primeira, obviamente, é a de aumentar as chances e as probabilidades de vocês se tornarem pessoas visíveis no cenário internacional, inclusive pensando em uma possível contratação internacional quando vocês entrarem naquilo que a gente pode chamar no mercado de trabalho global, no mercado de trabalho acadêmico global. Tá? Um segundo, isso acontece, né? Quer dizer, a gente tem um professor aqui da escola, né, que foi formado pelo curso de Administração Pública e Governo. Ele está saindo agora da escola, ele vai ser professor na Universidade de Exeter, na Inglaterra. Então, a gente tem, né, quer dizer, tem essa possibilidade, mas ele fez exatamente isso. Então, teve uma publicação internacional, aumentou a sua visibilidade internacional. Isso é importante, isso é extremamente importante para a gente. E segundo, obviamente, que isso nos leva também a ter uma visibilidade internacional maior
que é um dos objetivos que nós temos. A ideia, o estágio doutoral, aqui a gente coloca como um mínimo de um semestre, né? Quer dizer, eu estou colocando aqui na apresentação, mas por conta da crise econômica e também pela própria dinâmica do financiamento, das agências de financiamento, a questão cambial e outras coisas mais, nós estamos flexibilizando um pouco. A própria CAPES hoje, ela nos permite que a CAPES voltou a distribuir poucas bolsas balcão para assim, para o estágio no exterior, aquilo que é chamado de estágio sanduíche, e ela nos permite fracionar até 4 meses cada. Então a gente vai transformar uma bolsa em 3 para poder dar chance para mais pessoas poderem fazer o estágio doutoral, né? Então a gente tem flexibilizado um pouco. E também a ideia da possibilidade de atividades de assistência de ensino na própria FGV, né? Que essa é uma ideia aqui. Então, nós estamos conectados às principais agências financiadoras, né? Tanto a CAPES quanto o CNPq, que oferecem essas bolsas para a gente. E, obviamente, a gente estimula os alunos a que busquem bolsa, que busquem bolsa em outras agências, né? Quer dizer, aqui falando da própria FAPESP e outras coisas mais. Bom, então, que tipo de bolsas nós temos? A gente tem, do CNPq, a gente tem as bolsas de doutorado, né, que hoje estão aqui no valor de R$ 2.200, que dão essa manutenção para o aluno e cobrem a taxa escolar, a nossa taxa escolar, e a bolsa de mestrado, que hoje está em torno de R$ 1.500 e que também cobre a taxa escolar. A CAPES também ela tem uma bolsa que é de modalidade 1, que é de mestrado e doutorado nos mesmos valores do CNPq, e uma taxa de modalidade 2, que é a taxa escolar, que permite cobrir a mensalidade do aluno. E a gente tem um sistema interno, né, da escola, né, que é a bolsa da própria FGV-AESP, né, que cobre as taxas escolares. E isso é extremamente importante, né? Por quê? Porque, quer dizer, aqui a gente tem a ideia de que as bolsas devem ser renovadas cada semestre, né? E é por conta disso que a gente tem esses períodos de titulação, exatamente porque as agências financiadoras, maiormente a CAPES, ela nos exige exatamente quer dizer, essa titulação de 24 meses para o mestrado e 48 meses para o doutorado. Agora, é importante salientar uma coisa, que qualquer aluno que seja aprovado, né, nos cursos de mestrado e doutorado vai receber pelo menos uma bolsa que cobre as mensalidades. Ou seja, nenhum aluno vai diretamente, quer dizer, nenhum aluno vai ser obrigado a despender do seu próprio bolso, né, as mensalidades, quer dizer, o pagamento das taxas de mensalidade, né? Então, só tem um pequeno truque aqui, né, porque como a CAPES ela nos obriga, por exemplo, né, quer dizer, eu não posso receber diretamente da CAPES, então a CAPES deposita na sua conta e você nos paga, né? Então, essa para aqueles que forem receber bolsa CAPES. Para aqueles que receberem a bolsa da própria FGV-AESP, né, quer dizer, não vai precisar passar por esse processo. Então, nós hoje, quer dizer, qualquer aluno, você foi aprovado, você não precisa ficar preocupado, porque você vai receber pelo menos esta. Já as bolsas de manutenção, aí a gente depende demais do fluxo das agências de fomento, né, e digamos assim que a conjuntura ela não nos permite ser muito otimistas em relação às bolsas de manutenção.
mas em relação às bolsas que cobrem as mensalidades, não há nenhum problema. Vocês podem, quer dizer, aqueles que entrarem podem ficar extremamente tranquilos que se você entrar, você não vai precisar despender do seu próprio, quer dizer, os seus recursos para pagar as mensalidades aqui. Então, para este processo seletivo, nós começamos, então, o processo ele iniciou no dia 1º de agosto e ele termina no dia 10 de outubro de 2016. Né? No dia 3 de novembro de 2016, nós vamos divulgar as pessoas que serão convocadas para a entrevista, e aqui eu posso dizer, pode ser que algumas dessas pessoas sejam convocadas para mais de uma entrevista, a gente vai explicar um pouquinho o porquê, né? E esse período de entrevistas ele deve ocorrer entre os dias 11 de novembro e 18 de novembro. Então, durante esse período, então as entrevistas vão ocorrer durante esse período. Professor, eu tenho uma bolsa, eu tenho uma viagem que está marcada há 2 anos porque eu vou me casar com um rapaz em Katmandu, no Nepal. Sem nenhum problema. Não queremos que você adie o seu casamento, né? Você pode fazer a entrevista por Skype se for necessário. A gente permite que isso seja feito. Aí, claro, vai depender bastante, né, da disponibilidade de vocês e da própria estratégia que vocês querem montar de aproximação com a escola e tudo mais. Mas eu já posso adiantar para vocês que, independentemente se vocês fazem por... Quer dizer, eu usei Skype, mas pode ser qualquer outro mecanismo, né, por vídeo e voz, sem nenhum problema, né? Que ninguém é penalizado por fazer de forma eletrônica. Então, mesmo algumas das pessoas que foram aprovadas esse ano e tudo mais fizeram por Skype, então sem nenhum problema. Algumas também fizeram ao vivo sem problemas. Então, não há problema. E a gente divulga os aprovados no dia 5 de dezembro. Então, no dia 5 de dezembro, 6 horas da tarde, é o ritual da nossa da área de vestibulares e processos seletivos, né? 6 horas da tarde, eles fazem o upload das listas, dizendo quem foi aprovado, quem não foi, quer dizer, quem ficou em lista de espera e quem foi reprovado. Já avisando para vocês, quer dizer, este ano nós trabalhamos com a previsão de 28 vagas, tá? A serem distribuídas entre mestrado e doutorado. A ideia é que a gente faça um processo equilibrado, mas o que nós queremos é ter os melhores candidatos. Então, se nós tivermos mais doutorandos que sejam interessantes do que mestrandos, nós vamos convocar um pouco mais de doutorandos. O mesmo vai acontecer se nós tivermos mais mestrandos, certo? Então, essa é a ideia, né? E aí, no dia 12 de dezembro, que é uma segunda-feira, porque aqui nessa escola toda segunda-feira, toda segunda-feira de dezembro é o dia da recepção dos novos alunos de mestrado e doutorado. Vocês vêm e a gente tem uma grande apresentação institucional para esses candidatos, e no dia 13 vocês fazem a matrícula, tá? E aqueles que não fizerem a matrícula, nós, dependendo da linha de pesquisa, né, se ela colocou alguma lista de espera, se houver vagas, essa lista roda, tá? Então, a classificação na lista de espera, ela é dada de forma soberana por cada linha. Então, algumas linhas podem colocar uma lista de espera e outras linhas podem não colocar uma lista de espera, desculpe, certo? Então, essa é a ideia. Como funciona o processo, né? Quer dizer, como funciona o processo na inscrição
Professor, eu não tenho certeza sobre qual linha, em que linha o meu projeto se encaixa. Não fique apavorado. Você, no momento da sua inscrição, você vai colocar uma ordem de preferência. E nós, né, e aqui eu digo nós, eu como coordenador de curso e os 3 líderes de cada líder de linha, vamos nos reunir e fazemos a primeira fase do processo seletivo. Ou seja, nós avaliamos e, de repente, né, até indicamos que um candidato faça entrevista em mais de uma linha de pesquisa. Ou mesmo, se você indicou como linha de pesquisa uma determinada linha, mas nós achamos que o seu perfil é mais próximo de outra linha, nós mesmos já fazemos essa movimentação. Tá? Então, assim, claro, procurem, né, informar-se, procurem entender, né, quer dizer, os conteúdos, os temas de cada linha e tudo mais, para tentar trazer, óbvio, uma maior aderência. Né? Mas não fiquem extremamente preocupados se de repente acharem que é muito difícil. E de fato, é diferente, porque nós não estamos falando aqui de alguma coisa em que esses temas não sejam todos intercambiáveis. Né? Então, de fato, há a possibilidade de vocês fazerem isso. Ok? Bem, então, para aqueles que vão prestar, a gente deseja uma boa sorte, né? E eu me coloco então aqui à disposição para responder algumas dúvidas, algumas inquietações sobre processo seletivo e sobre o mestrado e o doutorado em Administração Pública e Governo, outras de natureza existencial, não tenho condições de fazê-lo. Certo? Muito obrigado.